Você é um homem de ação. Você vive a vida ao máximo, encara seus medos e corajosamente segue seu próprio caminho. Quando a vida te derruba, você se levanta mais uma vez, todas as vezes. Você não é facilmente dissuadido e derrotado. Você é robusto, resistente e forte. Esta é a sua vida. Este é quem você é e isso é o que você vai se tornar no final do dia. E depois de tudo que for dito e feito, você pode se chamar de homem. Fala, amigos da Forja, bem-vindos a mais uma Forja Diária. Como sempre digo aqui, esse podcast é dedicado a ajudar os homens a evoluírem, se desenvolverem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E hoje, rapaziada, a gente vai falar sobre objetivos, mais especificamente porque a maioria de nós não consegue alcançar grandes metas, grandes objetivos, e como que a gente pode mudar isso de uma vez por todas. Começando aqui com uma citação do Dr. Martin Luther King Jr., muitos de vocês obviamente já ouviram falar, o conhecem, já leram algum artigo, alguma coisa sobre ele, e ele diz o seguinte: a fé é de dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. Eu vou repetir. A fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. Em inglês, a tradução é um pouco melhor, porque ele fala, é você subir o primeiro degrau, mesmo quando você não enxerga toda a escada. E como as Escrituras nos lembram, senhores, em Provérbios 16:9, que o coração do homem planeja o caminho, o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Portanto, hoje eu quero focar em como dar esses passos, primeiramente guiados em direção aos nossos objetivos, guiados por Deus, mesmo quando o caminho parece ser difícil. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que os objetivos e resoluções não falham porque são muito ambiciosos, porque são muito grandes, porque a gente entende que a gente está num determinado degrau e aquele objetivo que a gente tem está lá no 20º degrau, e aquilo parece muito longe da gente. Não é porque eles são muito ambiciosos. Eles falam porque nós não os dividimos, nós não os fragmentamos em etapas práticas. Então, por exemplo, dando um exemplo prático aqui pra gente. Eu quero correr, um dos meus objetivos é correr uma maratona de 42 quilômetros. Bom, isso é muito distante para mim quando eu me encontro numa situação, por exemplo, sedentária, que não faço qualquer tipo de exercício. E se eu pegar para correr 500 metros, eu já vou ficar com meio metro de língua para fora. Mas, se o meu objetivo, por exemplo, final é correr 42 quilômetros, correr uma maratona, mas eu focar, por exemplo, nessas próximas 2 semanas em correr 1 quilômetro, nas próximas 2 semanas em correr 2 quilômetros, no próximo mês em correr 4 quilômetros e assim sucessivamente, eu vou consequentemente chegar no meu objetivo final, que é correr 42 quilômetros e participar de uma maratona. Ali em Eclesiastes 9:10, a gente aprende que tudo o que as suas mãos tiverem que fazer, que os façam com toda a sua força. E esse versículo nos lembra de dar o nosso melhor no que estamos fazendo, o que está na nossa frente. Mas para isso a gente precisa ter também um plano claro, um objetivo claro, um norte. Pensa comigo, rapaziada, quantas vezes você já estabeleceu uma meta gigantesca para sua vida, você até ficou animado com ela, mas assim que você se deparou com um obstáculo, um desafio, uma adversidade, um muro ali, porque você, de uma certa forma, não sabia o que fazer. E todos nós já passamos por isso, não é mesmo? Então, mesmo o Martin Luther King que eu citei aqui, que tinha uma visão gigantesca, não alcançou o seu propósito de uma vez. Ele alcançou através de pequenos passos, passo a passo, marcha após marcha, discurso após discurso, ação após ação. E o mesmo se aplica a nós. Então, se eu perguntar para você, qual é a sua visão? Você sabe me responder? A gente começa por aí. Qual é a sua visão? E você já dividiu em partes menores e práticas essa visão que você tem, essa missão que você tem, esse objetivo que você tem? Então, a gente precisa se atentar a algumas questões. Por exemplo, procrastinação e sobrecarga vão ser os seus maiores inimigos. Os maiores inimigos do nosso progresso, da nossa evolução, é a procrastinação e a sobrecarga. Se você está travado agora, então, olhando para a sua lista de tarefas, ou evitando por completo,
Então, é hora de reagir, rapaziada. Deus te deu o poder para agir. Pergunte-se, pergunte para você mesmo, por que eu estabeleci essa meta? Volte à sua razão, volte ao seu motivo, volte ali à visão que você tinha. Por que você estabeleceu essa meta? Por que aquilo é relevante? Por que aquilo é importante? Talvez seja pela sua família, talvez seja pela sua saúde, seu bem-estar, talvez seja pela sua prosperidade financeira, talvez seja um chamado de Deus para a sua vida. Seja o que for, reconecte-se com o seu propósito. Sempre se lembre, por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Depois disso, você tem que se perguntar, qual é o seu próximo passo tático? Eu preciso ter estratégias, eu preciso ter táticas. Qual é o meu próximo passo? Não é, eu tenho que chegar lá no fim. Não, qual é o seu próximo passo? Para eu chegar onde eu quero chegar, qual é o meu próximo passo tático? Qual é o próximo degrau? Perceba que eu não disse aqui qual é o seu grande plano. Eu disse qual é o seu próximo passo. E citando novamente aqui o Martin Luther King, ele não esperou que tudo estivesse perfeito ou perfeitamente alinhado antes de agir. Ele deu o próximo passo. E para você e para mim, isso pode ser tão simples quanto, por exemplo, enviar um e-mail, fazer uma ligação, começar o treino de amanhã, entrar em contato com algumas pessoas, agir, simplesmente agir, fazer algo diferente do que você tem feito. A Bíblia nos lembra que nós devemos confiar ao Senhor as nossas obras, e os nossos planos serão estabelecidos. Dê o primeiro passo e confie em Deus que vai te guiar, que vai estar ali do seu lado, mas você precisa agir. Então, uma outra questão é algo que muitos homens não gostam de ouvir. Alcançar os seus objetivos exige coragem e persistência. Muitos dias vai parecer impossível. Você vai ficar desanimado, você vai achar que você não consegue, você vai duvidar de você mesmo, você vai querer desistir. Mas a persistência, rapaziada, é continuar consistente. Mesmo quando você não está motivado, mesmo quando você está desencorajado, mesmo quando você não quer fazer. A coragem é avançar. Mesmo quando o medo aparece, mesmo quando adversidades aparecem. A gente lê isso ali em Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde você andar. E Deus nos fala isso o tempo todo, todos os dias. Trace o seu caminho, mostre-se todos os dias, esteja presente todos os dias, mesmo quando você não estiver disposto, mesmo quando você estiver desanimado, mesmo quando você estiver com a energia baixa. Mas, novamente, isso acontece quando você está alinhado com o seu propósito. É realmente algo que você quer? É realmente relevante? Porque se é realmente relevante, então você tem motivos para agir. É daí que a gente tira a motivação. Você tem um motivo para agir, mesmo quando você está cansado, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando existem oposições, mesmo quando tudo à sua volta parece conspirar contra aquilo que você quer fazer. Então mostre-se presente todos os dias, esteja ali, esteja fazendo. 1% é melhor do que nada. Ajuste, faça ajustes quando for necessário. E o ponto principal, rapaziada, não pare até que a sua missão esteja completa. Seja para você se tornar o melhor marido, o melhor pai, o melhor funcionário, o melhor amigo que você pode ser, a melhor versão que você pode ser desses papéis. Seja para avançar na sua carreira, seja para crescer na sua fé, a chave é você continuar, ter consistência. É ter consistência. Eu gosto muito de uma frase de um cara que eu sigo aqui no Instagram, que ele diz o seguinte, né? 1 hora a conta fecha. Mas para essa conta fechar, eu tenho que continuar, eu tenho que persistir, eu tenho que ter essa vontade de fazer, mesmo quando tudo parece remar, quando tudo parece conspirar contra o que eu estou fazendo. E Martin Luther King nos mostra aqui, a partir da vida dele, da história dele, dessa citação, que até mesmo as missões que parecem ser mais ambiciosas podem ser alcançadas. Se a gente entender que vamos chegar onde a gente quer chegar, passo a passo. O problema de muitos homens é que eles querem chegar no objetivo final da noite para o dia. Eles enxergam apenas o resultado. Não enxergam aquilo que foi feito, aquilo que foi tentado dia após dia, foi exercitado.
consistentemente. Então, pare de pensar demais. Pare de, igual a gente fala em inglês, né? Overthink. Pare de ficar pensando demais. Pare de ficar ponderando demais sobre o que você poderia fazer ou como poderia ser. Começa a agir. Não deixa que o medo, a procrastinação detenham você. Comece a agir, comece a dar passos pequenos, dosagens homeopáticas. O que eu tenho? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Qual que é o meu próximo passo? O que eu posso fazer para avançar em direção a essa meta, a esse objetivo? Certo? Então esse é o episódio de hoje, rapaziada. Se você gostou, se isso falou com você, então agora você tem que agir. Deu um passo prático, hoje mesmo, começa hoje. Não amanhã, não semana que vem, não mês que vem, hoje. Compartilhe também esse podcast com um amigo que precisa ouvir isso, com um irmão, e vamos nos manter responsáveis uns pelos outros. Provérbios 3, 5 a 6 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Foque, persista. Como sempre, não pare até que a sua missão esteja completa. Até a próxima, forjados.